Olá, bem-vindo à Escola Bíblica do Ministério para a Língua Portuguesa da Segunda Igreja Batista em Richmond, Virgínia. Estamos estudando toda a Bíblia e a lição de hoje cobrirá o livro de Tito e Filemão. Então, vamos começar com o livro de Tito. A autoria foi o apóstolo Paulo. Ele é uma carta ou epístola que foi endereçada a Tito, primeiro capítulo, verso 4. E Tito é considerada a segunda carta pastoral. A primeira foi 1 Timóteo e a terceira é a segunda carta a Timóteo. Foi escrita aproximadamente na mesma época que 1 Timóteo. Então, a data do livro é de 62 a 64 depois de Cristo, quando Paulo estava livre viajando para Nicópolis, onde planejava passar o inverno. O tema do livro: somos salvos pela graça para cumprir o chamado do Senhor, realizando boas obras. Qual o propósito da carta? Lembrar a Tito sobre a responsabilidade de seu trabalho de organizar a igreja e de indicar os anciões. Adverti-lo quanto aos perigos dos falsos mestres, encorajá-lo no pastoreio de diferentes tipos de pessoas na igreja, dar ênfase ao verdadeiro significado da graça na vida do cristão e orientá-lo como agir com os causadores de problema na igreja. A sã doutrina deve fazer com que as pessoas tenham uma conduta de vida correta. Então vamos ver quem foi Tito. Tito era um cristão de origem grega. Nós achamos essa informação em Gálatas, capítulo 3, verso 2. E Paulo o chama de filho na fé, Então, título, capítulo 1, verso 4. Então, Paulo foi o responsável pela conversão de Tito. E ele desenvolveu um papel fundamental na igreja. Tito foi mantido incircunciso porque ele era gentio. Lembra que Paulo defendia a circuncisão apenas para judeus. E o jovem apresentava qualidades de líder, diligente e organizado. Então, na carta a Tito, Paulo, ele mostra então para Tito que ele deveria ser um bom pregador e ele ressalta quais são as características do líder, que ele deveria escolher os líderes para a igreja, Tito tinha então tinha sido designado por Paulo para escolher os líderes da igreja. Então, quais as características? O líder tem que ser irrepreensível, casado, saber liderar bem a família, e os filhos também têm que ser exemplos, não ser violento ou cobiçoso, ser hospitaleiro, pronto a exortar e ensinar. Aí, o Paulo fala que ele tem que falar para homens, mulheres e jovens e servos serem respeitosos, sadios na fé, no amor e na constância. E ele fala: ensine os homens, os anciões, a ensinarem os homens e ensine as mulheres mais velhas a ensinarem as mulheres mais novas, em tudo quanto ao aspecto da vida. E treine os seus jovens, Treine e capacite os jovens. Eles deveriam todos ser exemplos. E ele fala que Tito devia ser o exemplo principal e mostrar o seu exemplo pelas boas obras. Paulo pede então que Tito se torne padrão de boas obras. E Paulo pede a Tito que ensine com linguagem sadia e irrepreensível, para que todos entendam e para que nenhum inimigo possa falar mal, falando que ele está usando uma linguagem não apropriada. Paulo também fala que eles têm que respeitar autoridades, Então, nós temos que respeitar autoridades, porque nós sabemos que a autoridade foi colocada pela mão de Deus. Aí Paulo fala que é para evitar discussões insensatas. Do que Paulo está falando das discussões insensatas? Nesse bolo, Paulo fala para não levar em consideração, ficar falando muito sobre os mitos judaicos. A gente sabe que nós temos o escrito sagrado, que Paulo chama de escrituras, Paulo e todos os autores do Novo Testamento chamam das escrituras sagradas, que a gente considera como o Antigo Testamento. Há outros escritos, que hoje a gente sabe que são os apócrifos, e há a tradição oral judaica, que foi escrita no Talmud, foi escrita antes de Jesus, começou antes de Jesus e acabou 2 séculos depois de Jesus, toda a compilação.
Paulo mostra que ele tinha conhecimento, um amplo conhecimento, tanto na tradição oral, como ele coloca no livro de 2 Timóteo, né, que ele coloca o nome lá dos magos egípcios que aparece na tradição oral, mas não aparece no relato de Êxodos. E Paulo também tinha conhecimento desses outros escritos, né, que faziam parte das lendas judaicas. Só para dar um exemplo. Então, existe uma lenda sobre a criação, que a primeira mulher de Adão seria Lilith, e ela e Adão foram criadas do pó da terra. Ela não quis ser a esposa de Adão, ela queria se rebelar, ela queria ser superior a Adão, ela não queria ser companheira. Então ela se rebelou e o fim dela foi ir para as trevas. Aí então Deus teria feito uma outra esposa, né, porque não se achou na criação outra mulher, e essa ele teria pego então dos ossos e de carne de Adão, que quando ele acorda o relato bíblico fala que essa sim é osso do meu osso e carne da minha carne. E foi a Eva. Agora, esse relato é uma mitologia judaica, é o mito de Lilith. Você acha o nome de Lilith no profeta Isaías, uma vez só a menção. E Paulo fala, isso não é importante, o importante é a escritura. Hoje em dia, a gente você pode até achar os relatos compilados em um livro, tá? Eu tenho um exemplar em inglês, chama The Other Bible, a outra Bíblia. Tem todos os relatos gnósticos, todos esses relatos que você acha no livro. Mas o que Paulo chama a atenção é que nós devemos nos ater na Bíblia, na palavra de Deus. Que isso sim é importante, né? Para a gente saber destrinchar bem e estar pronto para responder qualquer pergunta sobre a Bíblia. Outra coisa que é insensato, que é discussão insensata, genealogia. Quem que interessa por genealogia? O judeu, para provar que veio lá de Abraão. Só que em Jesus, o que Paulo fala? Não há homem, não há mulher, não há livre, não há escravo, não há gentil, não há judeu. Por quê? Em Jesus nós somos todos iguais, a salvação é igual para todo mundo. Então aí cessa-se a discussão sobre genealogia. E outra discussão é ficar discutindo picuinha da lei, que não vai levar a nada. Né? Então isso que Paulo fala para evitar discussões insensatas. E evitar o homem faccioso, aquele que só quer botar intriga, né? Então, isso que Paulo fala para Tito evitar. Então, em Tito, o que nós tiramos de lição? Que fiel é esta palavra, né, a Bíblia, e quero que você afirme categoricamente essas coisas, para que os que creem em Deus se empenhem na prática de boas obras. Tais coisas são excelentes e úteis aos homens. Então, o que Paulo coloca aqui? Que você, como o Tiago colocou também, que a fé e a obra caminham juntas. Então, nós temos que ter a fé e temos que ter as boas obras. Agora vamos passar para Filemão. Filemão também foi escrito pelo apóstolo Paulo. Era uma carta ou uma epístola que foi endereçada a Filemão. Né? Primeiro capítulo, verso 1. E Filemão é uma carta de origem pessoal, com um propósito bem específico. Nessa carta, Paulo fala sobre o perdão. Esta carta é um exemplo prático de exortação em amor, com uma mensagem suave. Então, nessa carta, Paulo exorta Filemão, e é um exemplo prático. A data possível entre 60 e 63 d.C., escrita durante a prisão de Paulo em Roma. Então, o tema da carta, a vida transformada pelo Evangelho. O Evangelho mudou o coração de Onésimo, fazendo-o voltar. O Evangelho mudou o coração de Filemão, fazendo-o aceitar o seu antes escravo no convívio de sua casa. Então, Paulo vai falar nessa carta sobre duas pessoas, sobre Filemão e Onésimo. Então, Filemão, o nome dele significa amável. E Onésimo, o nome significa útil. Então, Paulo, nessa carta, parece que ele faz um trocadilho com o nome dos dois. A gente vai ver. Filemão, ele era um homem livre e ele era o dono de Onésimo, que Onésimo era escravo de Filemão. Filemão, ele era colaborador de Paulo, né? Ele era anfitrião da igreja de Colosso, que se reunia na casa dele. E Onésimo, por ter escapado, nós não sabemos porquê, foi parar lá perto de Paulo, lá na prisão com Paulo, e lá ele se tornou filho da fé por Paulo. Então, Paulo foi o responsável pela conversão de Onésimo. Então, aqui, o que Paulo coloca?
ele intercede pelo escravo, né, pelo Onésimo, e Paulo está disposto a pagar qualquer dano que o escravo tenha resultado com a sua fuga. E Paulo aponta para que o escravo, antes inútil, agora seria útil para ambos. Então, o trocadilho que Paulo faz com o nome de Onésimo é que se ele era um escravo inútil porque ele tinha fugido, agora que ele era convertido ao Senhor, ele seria útil. E Paulo apela então para o amor, quando ele fala com Filemão, cujo nome significa amável, porque ele fala assim, eu como seu discípulo, eu poderia simplesmente falar, olha, você tem que... e usar outras palavras, mas o que ele fala, eu peço em amor, no amor que nós temos em Jesus, para que você reconsidere toda essa situação com Onésimo. Então, e pelo que nós vemos no discorrer é que Onésimo foi recolocado na família de Filemão. Então, aqui o que a gente aprende? Nossa vida deve refletir a nossa crença. Não adianta só você crer, você tem que colocar em prática. Colocar as boas obras é você colocar em prática aquilo que você crê. Amém?